Glórias a Deus. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pela tua presença nesse lugar, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque apesar de nós, o Senhor é fiel à tua aliança, Senhor. É fiel à tua palavra. Como está longe o ocidente do oriente, Senhor, assim o Senhor afasta as nossas transgressões, porque o Senhor é aquele que conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença nesse lugar. Aleluia. Você pode se assentar, amém? Glórias a Deus. Queria mais uma vez destacar a presença de alguns irmãos que estão aqui pela segunda, terceira vez. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós já estamos contando com a presença definitiva de vocês. Estamos sonhando com isso. O desejo do nosso coração é ver o tesoureiro rebolar para comprar cadeira nova e encher esse lugar. Amém? Glórias a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Amém, irmãos? Então, como nós temos anunciado, aqueles que acompanham o Facebook do Ministério Vinde às Águas, as redes sociais, Instagram, Vinde às Águas agora tem o Instagram, tem o Facebook e também o grupo do WhatsApp do Ministério. Nós vemos anunciando desde semana passada. Deus nos deu um tema para estar trabalhando aqui ao longo do mês de janeiro. Durante todo o mês de janeiro nós vamos estar ministrando sobre princípios bíblicos práticos para prosperar em 2020. Quantos querem prosperar em 2020? Amém? Então, durante todo o mês de janeiro, com exceção, eu não me recordo agora se é domingo que vem o outro, nós vamos ter aqui a presença do pastor Enio, da Igreja Calvário. Esse ano, uma das coisas que nós temos como meta é todos os meses nós trazermos um pastor de um ministério aqui da cidade de Nova Trento para estar compartilhando a palavra aqui. Mês de janeiro nós vamos ter a presença do pastor Enio. Se eu não me engano, dia 19 de janeiro, sem ser domingo que vem, o outro domingo, nós vamos ter a presença do pastor Enio da Igreja Calvário aqui conosco. Amém? Mas hoje sou eu mesmo, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, e esse vai ser o versículo principal dessa série. Deus tem nos dado essa direção. Ano passado nós começamos uma série sobre o chamado de Deus. Aqui nós não fazemos campanha, nós fazemos série, né? Que está na moda agora, série no Netflix, tem um monte de série. Então as pessoas gostam de assistir série, e nós convidamos você a vir assistir uma série ao vivo aqui no Ministério Vinde às Águas. Mas é uma série onde você vai aprender os ensinamentos de Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ano passado, então, Deus nos deu uma série com o tema O Chamado. Foram 5 cultos pregando sobre o chamado, sobre princípios para prosperar. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem não tem Bíblia, adquira uma o quanto antes. Engraçadinho, né? Diz assim a palavra de Deus: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus. Amém? Essas palavras são palavras de Jesus Cristo. Eu vou repetir. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Feche seus olhos, eu quero orar. Se você puder abençoar a minha vida, amém? Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos submetemos à Tua santidade, ao Teu controle, ao Teu domínio, e declaramos, Espírito Santo de Deus, que Tu tens total liberdade nesse ambiente. Pai, ministra os nossos corações nessa noite, tudo que o Senhor tem planejado para essa noite, fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, segundo as necessidades que nós temos, Pai, para começar um ano próspero, um ano abençoado, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, quando Deus me deu esse tema, eu entendi claramente o motivo pelo qual Deus me deu esse tema. Justamente porque nós estamos hoje iniciando o primeiro culto do ano aqui no Ministério Vinha das Águas. Então, nós estamos começando o ano. Estamos só no comecinho. Hoje é dia 4 ou dia 5 hoje? Dia 5 já? Então tem 361 dias, né? Esse ano é ano bissexto, né? Então tem 361 dias ainda pela frente. Então, irmãos, você pode dar feliz ano novo para a pessoa que está sentada do seu lado, tá bom? Pode desejar ela um feliz ano novo. Eu já desejo para você também um feliz ano novo. E é muito comum, irmãos, nessas datas de virada do ano, nós criarmos um monte de expectativas. E eu creio que é bom a gente ter expectativas mesmo. Nós precisamos sonhar, né? Eu creio que um povo que não sonha é um povo morto, é um povo desanimado, é um povo sem esperança. Nós precisamos sonhar. Então Deus, Ele quer que a gente sonhe, e sonhar é bom, amém? Sonhar com um ano melhor, um Brasil melhor, uma Santa Catarina melhor, uma Nova Trento melhor. Então é bom sonhar. É bom sonhar em obter, realmente usufruir dessa vida com abundância que Jesus conquistou para nós. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus, ele se move por princípios. Se você for prestar atenção, se você analisar, se você puder investigar, vamos dizer assim, a vida de alguém de sucesso, um profissional de sucesso, um empresário de sucesso, ou até mesmo um pastor de sucesso, qualquer pessoa que você considere bem sucedida, você vai ver que por trás daquela pessoa existem princípios. Eu não conheço nenhuma pessoa bem sucedida que não guarde princípios, com exceção daqueles que são corruptos. Quem é corrupto, aí você sabe, ele é bem sucedido aos olhos humanos por causa da sua condição financeira, por causa daquilo que adquiriu, mas adquiriu de forma ilegal, de forma ilícita. Então isso para nós não é referência, não é modelo de nada, não serve para nada e não serve nem para ser citado. Agora, aqueles empresários, pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, que alcançaram um determinado patamar, que é um sonho para muitas pessoas, essas pessoas, eu diria sem medo de errar, que são pessoas que guardam princípios. Amém? E ao longo desses cultos do mês de janeiro, nós vamos estar tratando aqui de 12 princípios. 12 princípios bíblicos que falam, que vão mostrar para a gente por que existem pessoas que são prósperas e por que tem pessoas que não são prósperas. O que nos impede de prosperar? O que faz com que um povo prospere? Quando eu comecei a me preparar, assim que Deus me deu esse tema, eu comecei a me preparar, comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar, comecei a estudar, e eu descobri que o povo judeu é um dos povos mais prósperos que tem no planeta Terra. Por que seria que o povo judeu é um dos povos mais prósperos? Quem olha para Israel, um país tão pequenininho, eu acho que é menor do que Santa Catarina, é comparado ao tamanho do Sergipe, né? É isso, né? Quem já estudou, mais ou menos o tamanho do Sergipe, o estado de Israel. Porém, eles são uma potência global. Se você for estudar
pessoas de sucesso nos Estados Unidos, Austrália, até mesmo aqui no Brasil, você vai ver que muitas dessas pessoas são de descendência judaica. Aqui no Brasil nós temos um abravanel muito conhecido como Silvio Santos, né? Silvio Santos é judeu, ele é abravanel. Então, o judeu, por que o judeu prospera? Por que o judeu dá certo? Por que hoje eles são líder mundial em tecnologia, em ciência? Por quê? Porque é um povo que guarda princípios, é um povo que foi escolhido por Deus para ser uma referência do Deus de Israel. Nós sabemos ao longo da história que eles fracassaram, né? Eles sucumbiram, porém muitos deles continuam guardando princípios, e porque guardam princípios, os princípios os abençoam. Como diz um pastor conhecido aqui da nossa região, quando você guarda o princípio te abençoa, e quando você não vive o princípio te quebra. E muitas vezes nós estamos quebrados, ou nós somos quebrados por causa da quebra de princípios. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou: o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. O ladrão aqui representava o ladrão das ovelhas, e nós sabemos muito bem que esse ladrão das ovelhas representa Satanás. Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir a tua esperança, ele quer destruir o teu futuro, ele quer roubar os teus sonhos. Ao passo que Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida com abundância. Presta atenção, irmãos, que Jesus, ele não veio a esse mundo para nos dar um tipo de vida qualquer. O tipo de vida que Jesus nos promete é uma vida incomum, é uma vida sobrenatural, é uma vida acima da média, é uma vida com abundância. Amém? E por que será que muitos de nós não estamos usufruindo dessa vida com abundância? Tenho certeza que nesse mês você vai descobrir. Amém? Você vai descobrir. A palavra abundância, ela vem do grego, significa transbordante, saciado. Uma palavra muito usada para descrever prosperidade, que é eudo, que significa ter uma vida bem-sucedida, ir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem-sucedido. No hebraico é a palavra saleá, que significa ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados, abundância. Jesus veio a esse mundo para que você pudesse ter ausência de necessidade, para que você pudesse ter sucesso, ou seja, ser bem sucedido em tudo aquilo que você faz. A palavra de Deus conta da história de muitos personagens. Vem aqui no meu coração um personagem chamado José do Egito. A Bíblia Sagrada diz que tudo que José colocava a mão prosperava. Tudo que José botava a mão para fazer prosperava. Por que existem homens e mulheres de Deus que tudo que faz, tudo que coloca a mão prospera? Porque existem princípios. Deus criou o seu povo para ser um povo próspero. Ainda ontem, conversando com o irmão Cleiton, Deus usou ele para a gente lembrar Isaías capítulo 1, versículo 19. Se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Presta atenção que Deus não disse que a gente vai comer qualquer coisa. Ele não disse que a gente vai comer sardinha enlatada, arroz com feijão. Não, irmão, é o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para nós. É uma vida com abundância. Amém? É bom lembrar que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, irmãos, seria bom assim para que a gente pudesse acelerar o processo de estabelecimento do reino de Deus na terra. Seria bom que a gente jejuasse mais, se não se preocupasse tanto com comida. Mas ainda assim, Deus promete na sua palavra que nós vamos comer o melhor dessa terra. Amém? Mas se nós quisermos, se nós ouvirmos a sua voz, se nós obedecermos
os seus princípios. As promessas de Deus são, na maioria das vezes, são condicionais. Ou seja, existe a nossa parte a ser feita. Deus é um Deus de aliança. Ele vela pela aliança dele, mas nós também precisamos velar pela nossa parte na aliança. Amém? Enquanto eu estava começando a escrever essa mensagem, o Espírito Santo começou a me lembrar algumas coisas. Deus, ele tinha um plano original para a sua humanidade. Deus criou o homem para viver uma vida com abundância. Deus criou Adão e Eva e colocou eles no jardim do Éden. Eu pergunto para você, você que conhece um pouquinho de Bíblia, como que era no jardim do Éden? Alguém pode me responder? Era ruim lá? Tinha tristeza? Tinha lágrimas? Tinha algum tipo de necessidade? O jardim do Éden, irmãos, era um lugar de abundância. Era um lugar onde habitava a presença de Deus. Deus vinha na viração do dia, todos os dias, conversar com Adão e Eva. Eles usufruíam da presença de Deus, da glória de Deus. E quando nós estamos nesse ambiente de glória, irmãos, ali não existe necessidade alguma, não existe falta de nada. Nós somos plenos em Deus. Amém? Em Cristo nós somos plenos. Essa vida com abundância que Jesus promete para nós, essa vida só é possível em Cristo e através de Cristo, porque sem Cristo é impossível viver uma vida com abundância. E eu quero começar essa mensagem deixando claro isso, que ninguém vai conseguir obter uma vida com abundância sem Cristo. É impossível. Até mesmo aqueles que são bem-sucedidos aos olhos humanos, aqueles que conquistaram posses, terrenos, móveis, imóveis, que aos olhos humanos são considerados pessoas prósperas, até mesmo essas pessoas não são 100% prósperas. Na verdade, muitas delas são ricas. E nós precisamos, separar a diferença de rico e de próspero. Porque, segundo eu ouvi pastor Cláudio Duarte, ser rico é ter muita coisa de uma coisa só, e ser próspero é ter o bastante de tudo aquilo que se precisa para viver bem nessa terra. Vou repetir: ser rico é ter muita coisa de uma coisa só. O cara tem muito dinheiro, ele é rico, mas ele só tem o dinheiro. Isso não é ser próspero. O dinheiro é só uma coisa dentro de uma abundância de situações que eu vou compartilhar com vocês aqui nessa noite. Então, ser rico é uma coisa, ser próspero é muito mais, é muito melhor. Deus criou o homem próspero, Deus criou o homem com uma vida em abundância. Mas quando Adão e Eva pecaram, lá no jardim do Éden, quando eles desobedeceram a Deus, eles foram expulsos do jardim. E ali o pecado trouxe maldição sobre a vida deles. O pecado trouxe consequências. A Bíblia diz que Deus falou para Adão que por causa do seu pecado, ele teria que comer com o suor do seu rosto. E para Eva ele disse que ela geraria filhos com dores de parto. E para Satanás, Deus disse que ele, para o resto da sua vida, para a serpente, ela ia ter que se alimentar do pó da terra. O pecado traz consequências. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Deus criou o homem com uma vida abundante. Deus criou o homem próspero. Mas você entende que o pecado nos deixou nu. O pecado roubou a prosperidade do homem. O pecado roubou essa capacidade de ter uma vida com Deus, um acesso 24 horas por Deus. Mas eu quero te dizer, lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo conquistou essa prosperidade para nós novamente. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo conquistou para nós essa abundância novamente. Hoje é possível novamente viver essa vida com abundância, mas é somente em Cristo, é somente através de Cristo, porque sem Ele nada podeis fazer. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. É só com Ele, porque por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas.
através dele nós podemos resgatar. Irmão, para analisar por que a palavra de Deus diz que inútil vos será comer o pão de dores, levantar cedo, dormir tarde, né? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Irmãos, Deus nunca planejou que o ser humano conquistasse as coisas com um trabalho árduo, se matando de trabalhar, trabalhando de manhã, trabalhando de tarde, trabalhando de noite, trabalhando no final de semana. Deus nunca planejou isso para o ser humano, irmãos. Isso é consequência do pecado. Deus planejou uma vida com abundância, uma vida com equilíbrio, uma vida serena, uma vida tranquila, uma vida de paz. E isso pode ser conquistado novamente. Amém? Nos padrões atuais desse século, é considerado pelos líderes de inteligência emocional, coaches, grandes mentores da vida moderna, é considerado uma pessoa que tem uma vida equilibrada. E eu queria dizer para vocês, irmãos, que ao meu ver, isso é 2 Coríntios capítulo 1, amém? Ao meu ver, ter uma vida com abundância é ter uma vida equilibrada. Ser próspero é ter uma vida equilibrada, sem ausência de nada. E Deus quer realmente nos prosperar, no sentido de que Ele quer nos amadurecer e nos levar a um crescimento. Em primeiro lugar, um crescimento espiritual. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Mas o que Deus tem para nós é muito mais. É algo completo, é algo total, é algo abundante. Ele quer nos levar a um crescimento em todos os níveis: espiritual, material, emocional, financeiro, familiar. É assim que eu creio. Os coaches da atualidade, grandes líderes, grandes mentores, eles defendem a teoria que para uma pessoa poder ser bem sucedida e ser próspera, ter uma vida equilibrada, ela precisa ter um padrão de saúde física, disposição física, precisa ter um bom padrão físico. É uma pessoa que faz atividade física pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Ela tem uma boa saúde, ela cuida do corpo dela, ela tem um desenvolvimento intelectual. Essa pessoa, ela cresce, ela progride, ela prospera intelectualmente. É alguém que o QI dela vai aumentando. Não é uma pessoa que parou no tempo e ela não aprende mais nada. Eu aprendi com Deus, irmãos, que quando a Bíblia diz o meu povo é destruído porque me falta o conhecimento, esse conhecimento não é apenas do conhecimento de Deus. Esse conhecimento é o conhecimento geral. Eu preciso conhecer de tudo. Eu preciso conhecer Deus, com certeza, em primeiro lugar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas eu preciso conhecer de tudo também. Por causa da ignorância nós sofremos. Por causa da falta de conhecimento nós sofremos, nós padecemos. Então eu preciso crescer intelectualmente. Eu preciso crescer emocionalmente. Eu preciso encontrar equilíbrio emocional, realização e propósito de vida, alcançar a liberdade financeira, alcançar um patamar em que eu possa contribuir com a sociedade onde eu estou inserido. Uma pessoa próspera é uma pessoa que tem uma família bem-sucedida, uma família estruturada. Uma pessoa próspera, que está prosperando, ela tem um desenvolvimento amoroso. O amor do marido pela esposa precisa aumentar, da esposa para o marido precisa aumentar. Ah, não, mas era bom quando a gente estava namorando. Lá no comecinho era bom, era aquele romance, era flores. Mas agora, sabe, né? Agora já vieram os filhos, já vieram as contas para pagar, veio doença, a minha mulher já não tem mais aquele corpinho violão, então não tenho mais aquele amor, né? Não se iluda. Jesus disse que o vinho bom é servido no final, ou seja, o fim é sempre melhor do que o começo. Em Deus, o teu casamento pode se tornar muito melhor no final do que no começo, mas isso é só possível em Cristo. É só possível através de Cristo, porque sem Cristo vai de mal a pior. Vida social, hobby, diversão. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa próspera, ela tem um tempo para praticar um hobby, para se divertir também. A vida não é só trabalho.
Você tem que ter um tempo para se divertir, pescar, jogar bola, andar de bicicleta, brincar no parque com seu filho, andar descalço na grama, não sei, mergulhar na cascata, na praia, não sei. A vida precisa ser divertida. Não pode ser uma coisa séria, tão séria que você, sabe, não tem alegria de viver. Uma pessoa próspera, ela é plena, ela é feliz. E diga-se de passagem, se você for olhar no dicionário o significado da palavra próspero, é feliz. Ser próspero é simples assim, é ser feliz. E a verdadeira felicidade, irmãos, ela não depende de circunstâncias. A verdadeira felicidade se chama alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria é um fruto do Espírito Santo. E só é possível você alcançar esse fruto em Jesus e através de Jesus. Com Jesus, como foi dito aqui, você tem amor, você tem alegria, você tem paz, você tem domínio próprio, você tem fé, você é fiel e você é manso. Então não te falta nada, você tem uma vida plena, uma vida com abundância. E para encerrar, o 12º ponto, que é considerado pelos líderes de inteligência emocional, a espiritualidade, que para nós desenvolver e prosperar na área espiritual é prioridade máxima. Amém? Então você entendeu? Uma pessoa próspera tem que ser uma pessoa equilibrada na área fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, na área familiar, emocional, matrimonial, no trabalho, em todas as áreas você precisa evoluir. Deus quer nos levar a um crescimento. Prosperar é progredir. Amém? Glórias a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo era alguém que perseguia um crescimento espiritual. A Bíblia diz que nós temos que almejar alcançarmos a estatura de varão perfeito. Temos que crescer em todos os níveis. O apóstolo Paulo, o sonho dele é se tornar semelhante a Jesus. Esse deve ser o sonho de todo cristão. Esse deve ser o alvo de todo cristão: se tornar semelhante a Jesus. O dia que as pessoas lá fora e aqui dentro também começarem a ver Cristo em nós, aí nós chegamos onde Deus quer que cada um de nós chegue. Enquanto isso, a gente continua. E o estilo de vida que Jesus tem para nós é uma vida com abundância. Amém? Glórias a Deus. O tempo já está indo para o final, mas para não deixar vocês muito curiosos, eu vou ver se, acho que eu vou compartilhar no máximo 2 princípios para hoje. Amém? E aí o restante a gente vai continuar no próximo culto. Vocês ficar bem curiosos assim, e até o final de janeiro, se Deus quiser, nós vamos concluir aqui com os 12 princípios. E o primeiro princípio: quantos aqui querem ter uma vida próspera em 2020? Amém. Quantos querem ser bem-sucedidos? Amém. Quantos querem ter uma vida com abundância? Amém? Então, o primeiro princípio de todos, irmãos, Provérbios capítulo 9, versículo 10. Se você quiser abrir, esse é o número 1. E você já vai entender por que ele é o número 1. Provérbios 9, versículo 10. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Amém? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Salmo de número 128, se você puder abrir também, Salmo de número 128, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem.
A sua mulher será como uma videira frutífera aos lados da sua casa, e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Assim é abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Por que, irmãos, que o princípio número 1 para prosperar é o temor ao Senhor? Porque, irmãos, nós falamos aqui que uma vida com abundância só é possível em Cristo e através de Cristo. Quando nós perdemos o temor do Senhor, quando nós não zelamos por essa presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a palavra de Deus diz que o reino dos céus é comparado a um tesouro que uma pessoa foi lá, vendeu tudo que tinha e vendeu o campo para adquirir aquele tesouro. Então nós precisamos entender que nós carregamos algo precioso dentro de nós, chamado Espírito Santo de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus Cristo disse: olha, quando vos disserem o reino de Deus está ali, está acolá, não lhe deem ouvidos, porque o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus estará dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós, e é esse Espírito Santo que nos habilita a usufruir dessa vida com abundância. Mas para isso nós precisamos temer ao Senhor. Quando nós não tememos ao Senhor, nós começamos a viver uma vida dissoluta, nós começamos a viver uma vida de qualquer jeito, sem se importar com os mandamentos de Deus, sem se importar com os princípios de Deus, sem se importar com os desejos de Deus para a humanidade. E quando nós não zelamos pela palavra de Deus, quando nós não zelamos pelos seus princípios, pelos seus mandamentos, quando nós vivemos uma vida de qualquer maneira, nós não agradamos a Deus, e por causa disso nós não prosperamos. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quem teme a Deus obedece os seus ensinamentos, e quem obedece é abençoado, porque a Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Pega um funcionário que não é obediente ao seu patrão, não prospera. Pega um aluno que não é obediente aos professores em sala de aula, não prospera. Pega um discípulo que não é obediente na igreja, não prospera. Pega um funcionário que não é obediente, não prospera. Ninguém que não guarda, que não zela por princípios, que não obedece a autoridades, que não obedece a Deus, que não obedece a pai e mãe, vai prosperar. Um filho que é rebelde, que é desobediente a pai e mãe, não prospera. Ele vai trazer maldição sobre a vida dele. Mas a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O filho que é obediente, o filho que é temente, esse prospera. E a promessa de Deus é que o Senhor vai acrescentar dias de vida. Porque você vê todas as semanas noticiário, filhos jovens morrendo em acidente de trânsito, overdose, problemas com droga, álcool. Será que essas pessoas temem a Deus? Será que esses jovens que estão partindo antes da hora são tementes ao Senhor? Será que eles guardam princípios? Será que eles todos estão honrando pai e mãe? Eu diria sem medo de errar, irmãos, que muitos desses jovens que têm partido antes da hora, acidente de trânsito, overdose e uma série de outros problemas, muitos deles não honram pai e mãe, muitos deles não temem a Deus. E porque não temem a Deus, porque não guardam princípios, porque não velam pela palavra de Deus, como a gente falou aqui no começo, ou você guarda o princípio, ou o princípio te quebra. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é misericordioso,
mas como Ele é Pai, Ele corrige os filhos que ama, Ele nos mostra o caminho, e se nós insistirmos em ir por um caminho diferente, Ele vai chamar a nossa atenção, Ele vai dar umas palmadinhas, vai puxar a nossa orelha, para que a gente volte para o caminho. Amém? Para encerrar, eu vou contar só mais um princípio hoje, amém? Para a gente não avançar o horário, aí vocês vão ficar curiosos para vir aqui domingo que vem. Provérbios 28, 13. E o segundo princípio tem totalmente a ver com o primeiro. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O segundo princípio, irmão, se você quer prosperar em 2020, se você quer ter uma vida com abundância, o segundo princípio é: abandone totalmente o pecado. Se você quer prosperar, se você quer ter uma vida abundante em 2020, abandone totalmente o pecado. Eu já preguei aqui, por que o povo ficou 40 anos no deserto? Por causa de uma coisa chamada pecado. 40 anos o povo viveu no deserto, por causa de incredulidade, murmuração. Então o pecado nos leva para o deserto, o pecado nos leva para o sofrimento. Deus não planejou para nós o sofrimento, Deus não planejou a dor. A dor é um como é que chama? É um termômetro, é um sinal de que algo está errado. Quem aqui já teve câimbras? Levanta a mão. Quem aqui já teve câimbras? Você sabe o que é a câimbra? Quando o nível de ácido láctico ele fica acima da média na tua musculatura, o teu músculo se contrai, provocando a câimbra. Por que Deus criou isso? A câimbra é um sinal de que você ultrapassou os seus limites e você precisa parar, porque senão você vai estourar toda a tua musculatura, você vai arrebentar com tudo. Então, irmãos, quando nós estamos sentindo algum tipo de dor, muitas vezes é Deus dizendo assim: olha, vai orar um pouquinho mais, que se você orar um pouquinho mais, você vai descobrir que alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa está errada. É verdade também que muitas das dores que nós estamos enfrentando hoje são consequências de erro lá no passado, e aí não tem jeito. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado ele tem um salário, ele tem uma recompensa. O que é o salário? O salário é o seguinte: você trabalhou 30 dias numa empresa, então agora você é digno de uma recompensa, então você tem direito a um salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando eu peco, quando eu transgrido a lei de Deus, quando eu quebro princípios, quando eu quebro mandamentos, quando eu desobedeço a voz de Deus, quando eu desobedeço a palavra de Deus, eu vou trazer uma consequência sobre a minha vida. E a Bíblia diz que aquele que encobre as transgressões, ou seja, você quer tentar viver uma vida ocultando o teu pecado, ou escondendo o pecado debaixo do tapete, como se ninguém está vendo. A pessoa que esconde o pecado, ela nunca, jamais prosperará. Pastor, é a Bíblia. É a Bíblia. Nunca prosperará. Pode olhar a vida de pessoas que vivem uma vida dissoluta, no pecado, na bagunça, no auê. Elas nunca prosperam. Eu conheço pessoas que ela está sempre na mesma, e algumas delas estão até piorando, porque é bagunça, é traição, é adultério, sabe? É viver uma vida de qualquer jeito. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém, irmãos? Convido você a fechar os seus olhos. Semana que vem tem mais.
E você vai ver que tem outros princípios maravilhosos para a gente colocar em prática, mas por hoje nós vamos parar por aqui, o tempo já está avançado. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, mas em Cristo Deus desenhou uma vida com abundância para todos nós. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Querido, eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como que está a sua família, eu não sei como que está o teu relacionamento com os seus filhos, eu não sei como que está a tua área financeira, a tua área emocional, sentimental. Jesus veio para transformar todas as coisas. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Em Cristo é possível transformar todas as coisas. Eu quero orar por você nessa noite, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te dar graças, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem, por essa direção que o Senhor nos deu para esse tempo. E nós sabemos, Pai, que nós só vamos prosperar, nós só vamos usufruir dessa vida com abundância, Pai, se nós realmente fazermos a nossa parte, porque a tua parte já foi feita há 2000 anos atrás ali na cruz. O Senhor já conquistou para nós a quebra de toda maldição, o Senhor já conquistou para nós uma vida vitoriosa, o Senhor nos fez mais do que vencedores, mais do que vencedores, mais do que vencedores. E agora, Senhor, nós queremos nos apropriar de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós ali na cruz. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a nos render totalmente a Cristo, a nos entregar totalmente a Cristo. Pai, gera em nós temor, Senhor. Gera em nós temor, temor pela Tua palavra, temor pelos Teus princípios, temor pela Tua voz. Gera em nós temor, Senhor. Gera em nós temor, Senhor, para que possamos ser zelosos com a Tua palavra, com os Teus mandamentos, com os Teus ensinamentos. E gera em nós, Pai, a capacidade de ter nojo do pecado, Senhor. Que nós possamos ter nojo do pecado, que nós possamos, Pai, ser santos como o Senhor é santo, porque a Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificai-vos, diz o Senhor, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Aleluia. Eu abençoo cada um aqui, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu te peço, ajuda, Pai. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher, ajuda esse jovem, ajuda essa criança a alcançar essa vida com abundância, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê o ano mais próspero e abençoado das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você a dar um abraço em pelo menos 10 pessoas, em nome de Jesus. Desejar ela uma semana de vitória, em nome de Jesus.